Meu nome é Luiz Gilberto Ribeiro, eu pratico o karatê estilo Shitoryu. O Shitoryu chegou no estado do Rio Grande do Sul em 1990. Eu treinava Shotokan, eu era marrom de Shotokan e já dava aula, né? Então eu me interessei pelo Muay Thai, via muito em TV e tal e gostei. Um estilo de contato mais direto, né? E esse estilo de arte marcial, Muay Thai, só tinha em São Paulo. Eu soube que um professor de Muay Thai tinha chegado da Inglaterra, treinado com o mestre Boon Yang, e fui a São Paulo para trazer esse estilo para Porto Alegre. E treinando o Muay Thai, eu conheci o Paulo Afonso, e hoje somos amigos, um bom professor de karatê, também de Muay Thai. E conversamos nós sobre artes, né? E ele me disse que treinava o karatê. E me levou até uma academia de karatê Shotokan, que lá tinha o professor Vanderly. E treinamos o karatê. No final da aula, o Paulo fez um kata muito bonito. E eu perguntei que kata era esse. Ele disse que era do estilo Shitoryu. Aí eu me interessei e aprendi o kata. E para o espanto dele, eu aprendi em 5 minutos o kata. E nesse momento chegou um professor, o professor Aguiar, do estilo Shitoryu. E o Paulo disse para ele, ele aprendeu um kata em 5 minutos, o kata Arohai. E eu mostrei para o Aguiar esse kata. E ele disse, olha, esse kata ele não é o da federação. O da federação tem uns detalhezinhos. E ele me passou os detalhes ali na hora e eu aprendi. Então ele mesmo ficou espantado, né? E começamos a conversar. Encurtamos um pouco os laços e tal. E eu convidei ele para dar um seminário aqui no sul, de Shitoryu. E ele veio. Então eu pensei em representar esse estilo aqui, representar ele, né? Mas o meu pensamento não era ter deixado o Shotokan. Não, era permanecer no Shotokan e trazer o Shitoryu para representar ele aqui no sul. Inclusive eu ia convidar o meu sensei de Shotokan, que ele era na época, creio que terceiro dan, para ser meu técnico, entendeu? Mas eu acho que houve uma falta de comunicação entre nós e eu segui com o Shitoryu tranquilo e larguei o Shotokan. E assim o Shitoryu chegou aqui no estado do Rio Grande do Sul. E então, como encurtamos esses laços, né? Eu, o Paulo Afonso e o Aguiar, e eu comecei a representar o Shitoryu aqui. Eu falei com toda a minha equipe, né, após o seminário, e perguntei o que eles acharam, né? Eles que gostaram. Aí fui falar com o meu sensei, né, não sobre isso, mas sobre assuntos normais, aleatórios. E conversei com ele sobre o Shitoryu, que eu estava trazendo um estilo para o sul. Não vi na parte dele interesse, entende? Então, por isso que eu digo que não houve uma comunicação boa. Então, eu resolvi sair e comecei a ensinar somente o Shitoryu. Aí, após isso, eu trouxe o Paulo Mota, que era o representante legal no Brasil do Shitoryu, Hayashi Shitoryu, para dar um seminário aqui na federação. E assim nos filiamos à FGK, toda a equipe. E aí eu segui dando aula de Shitoryu somente. Em meio a essas aulas, passou-se anos, né? Eu fiz exame para segundo dan e tal na federação e seguiu. Aí eu fui fazer um trabalho no Nordeste e larguei um pouco essa parte de artes marciais aqui no Sul e viajei para lá. Aí ficou aqui o Denis, que é um bom professor de Shitoryu, até hoje ele dá aula. Era um aluno bem exemplar, né? E lá no Nordeste eu resolvi dar aula só de Muay Thai, pela sobrevivência e porque já tinham muito karatê lá, né? Eu disse, não, então eu tenho uma forma de eu ganhar um dinheiro, montei uma academia de Muay Thai. Eu fiquei lá 4 anos, dando aula só de Muay Thai. Voltei para o Sul e decidi não dar aula mais de karatê. Uma que eu tinha um problema no meu joelho, no pulso, e o Shitoryu exige isso. E eu parei, segui somente com o Muay Thai. Depois de anos aqui, montei a academia, apareceu uma moça, Melanie, para treinar Muay Thai. E um dia, mas eu treinava os katas, eu sempre treinei. E aí um dia eu estava treinando aqui e ela chegou cedo para treinar, né? E viu eu treinando o kata. E me perguntou o que era. Eu disse, karatê. Ela disse, tá, mas esse movimento aí, eu disse, é um kata, sentin.
E ela me pediu para mostrar para ela, ensinar o movimento. Eu disse que não. E para resumir, eu disse não, um monte de vezes. Disse que eu não dava mais aula de karatê. E aí ela insistiu muito e eu mostrei um movimento para ela, uma base. E ela fez. E eu achei estranho que fez muito bem feito, sem treinar nada na internet. E aí outro dia ela veio, eu estava treinando de novo, ela disse, tá, me ensina esse negócio que tu falou. Eu disse, o quê? Esse kata? Disse, é kata, não vou ensinar. E depois de muito tempo, ela me insistiu, eu resolvi ensinar. Como eu vi que ela pegou rápido e pegou com técnica, eu decidi ensinar o karatê somente para ela. E porque eu não queria mais ensinar karatê, não queria mais nada a ver com karatê, só Muay Thai, porque é mais fácil, é tranquilo e vai embora. Porque eu seguia treinando karatê, né? Pra mim. E aí ela chegou aonde chegou hoje. Meu nome é Melanie Aguiar, eu sou sensei de Karatê Shitoryu e também atleta. Sobre a rotina de treinos, tá? O que acontece? Quando eu iniciei, a minha rotina de treino ela era muito mais leve e muito mais voltada para uma prática que seria mais voltada ao lazer, né? E ao bem-estar. Que é quando você treina, seja o esporte que for, né? Porque o karatê ele é uma arte marcial e também é um esporte, mas não voltado para a questão esportiva, né? Que quando a gente fala de esporte de alto rendimento, né, e um treino focado no rendimento pro esporte e principalmente na obtenção de resultados, a gente fala da rotina, né? Então aí, quando eu comecei a gostar de competir, e eu e meu sensei alinhamos o treino, né, já voltado para a questão da competição, muita coisa mudou. Do ponto de vista de que eu comecei a viver para os treinos de karatê, né? Hoje eu trabalho no hospital, sou técnica de enfermagem, trabalho à noite, e aí pela manhã eu estudo, e aí o meu dia são 2 ou 3 vezes no dia que eu treino karatê, né? Aí os treinos são separados, treinos técnicos, treinos físicos. Então, no ano, seja as competições que eu tiver, ele vai mudar de acordo com os objetivos que eu tenho no ano, né? Para as competições, por exemplo. Competições estaduais eu treino de uma forma, brasileiro de outra e mundial também mais intensificado do que seria em comparação com uma competição estadual. Sobre as metas futuras, né? Hoje, como eu pratico o karatê esportivo, né, e também o karatê marcial, sobre a questão de títulos, né, de obtenção de resultados. Hoje eu já tenho vários títulos gaúchos também, títulos nacionais brasileiros, né? Campeã nas categorias, mas o meu objetivo hoje para o futuro é construir o resultado de um campeonato mundial, né? Não só da obtenção de um pódio, primeiramente, mas conseguir a primeira colocação num campeonato mundial, que creio que seja o ápice da vida de um atleta, né? Você treinar e você competir mundialmente, ser reconhecido e ainda ser campeão da tua categoria. Acho que é o principal hoje em dia. O quão difícil foi o começo, né? Essa jornada sobre a questão do esporte, né, no karatê, aqui no Brasil, infelizmente, o karatê ele não é um futebol. Então quer dizer que ele não recebe tanta atenção quanto as pessoas que praticam outros vários esportes que recebem apoio, né? Eu, como uma das muitas atletas e atletas de karatê que a gente tem no Brasil, não recebo apoio para estar podendo representar a seleção brasileira nos campeonatos nacionais e internacionais que eu participo. Então, essa questão da dificuldade no início da prática, ela vem até hoje. Essa dificuldade ela está comigo até hoje, na batalha do dia a dia, abrir mão de muitas coisas para obter um resultado que vai vir daqui 2 ou 3 anos e talvez nem nesse tempo venha. É aquela questão de abrir mão hoje de algumas coisas para acreditar que no futuro seja possível, né? Então, no início, era muito mais voltado para a questão de desvincular dos meus hábitos, né? Dos meus maus hábitos que eu tinha antes do início do karatê. E hoje em dia é muito mais voltado à questão financeira e de apoio financeiro principalmente. Sobre os meus ídolos, então, né? Eu tenho 2 ídolos, né, no karatê. Um, que é uma pessoa que ela me ajudou e me ajuda muito, né? Que é o meu sensei. Então eu tenho como exemplo, não só dentro do karatê, mas um exemplo para a vida, né? Sobre
tudo que ele fez para o Karatê Shitoryu ele crescer aqui no Rio Grande do Sul, e a forma como ele me passa a essência do Karatê, que ela não foge, ela não fica só voltada ao Karatê esportivo, né? E principalmente a questão disciplinar e de filosofia no Karatê, que isso ele sempre deu muita importância. Então ele é meu ídolo por esse motivo, e também por outros vários, né? Que eu tenho um sensei que muitas vezes eu vejo coisas nele que em nenhum outro eu vou ver. Então eu me considero uma pessoa assim de muita sorte, né, de ter um sensei como ele é, e fico agradecida também. E a outra pessoa que eu tenho como ídolo assim no esporte é a Sandra Sanches, né, que é atleta da seleção da Espanha, uma atleta que ela é multicampeã, né, mundial, e também é campeã olímpica. O Karatê, ele entrou nas Olimpíadas em 2020 e aí ela foi a campeã na categoria de kata, que é as categorias que eu participo, né? Então foi muito emblemático assim para mim, porque eu acompanhei a Sandra Sanches há alguns anos atrás e ver a evolução dela e ver ela crescendo e hoje o que ela se tornou, né? Então ela é de um poderio técnico assim muito forte e coisa que a gente não vê hoje nas atletas que estão competindo. Então aqui sobre resultados, essas aqui são as minhas medalhas, que a maioria da concentração delas são de campeonatos nacionais, campeonatos estaduais e regionais também. Um exemplo é essa medalha desse ano, que é medalha do 31º Campeonato Brasileiro que eu participei. Participaram mais de 3.500 atletas. Esse campeonato foi um campeonato bem importante, bem grande. Este ano eu fiquei com o vice-campeonato brasileiro e no ano de 2023 eu fui campeã brasileira e também campeã do Troféu Brasil. Aqui as demais medalhas são de Campeonato Gaúcho, que eu fui tricampeã, e algumas outras competições também bem importantes.